Agora são 10 horas e 39 minutos. Nosso assunto é resíduos, gestão de resíduos. Você pode achar isso surpreendente, mas uma economia de 50% na gestão de resíduos. Quem fala sobre isso é o CEO da Ecoalternativa, especialista em gestão de resíduos. Eu converso com Wagner Severiano. Ele vai falar do que ele chama de método selo verde. Wagner, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu que fico aí agradecido pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso método selo verde aqui com vocês. Bom, a coisa que eu acho que chama atenção nessa nossa conversa é uma economia de 50% na gestão de resíduos. Como é que é isso? Como é que funciona uma gestão de resíduos para a gente converter? E como é que eu posso economizar 50% com isso? Bom, olha só, Gilson, hoje existe, não só em Maringá, como em várias cidades, não só do estado, mas como do país todo, a lei do grande gerador. Ou seja, a partir de uma quantidade X, vamos chamar de lixo aqui, né, para ficar mais fácil. A partir de uma quantidade X de lixo gerado pela empresa diariamente, a prefeitura não coleta mais esse lixo, né? Então a empresa ela passa a ter custo para destinar, ou seja, ela tem que contratar uma empresa terceirizada. E geralmente essas empresas terceirizadas, elas cobram por caçamba, por quilo, por litros, então, né, cada uma trabalha de uma forma. Mas o que é fato é que gera custo. Então isso passa a ser, né, isso em Maringá, se não me engano, entrou em vigor a legislação em 2010, o grande gerador, se não me falha a memória. Então, desde então, boa parte das empresas da cidade passou a ter custo para destinar o lixo, porque em Maringá é 100 litros ou 50 quilos, ou seja, um saquinho de 50 quilos, 100 litros, qualquer empresa gera, né? Então isso passou a ser custo, e não é um custo baixo, né? Se você ter uma ideia, shopping chega a gastar quase 20 mil reais mês para destinar o lixo, né? Se você pega uma padaria, mil e pouquinho, 800 reais. Então isso ao longo de 12 meses é de se levar em consideração. Então, o método nosso, o método selo verde, ele trabalha a gestão desse resíduo para que, de fato, a gente consiga destinar menos para a empresa terceirizada. Então, o que nós fazemos? Não é mágica, nós não deixamos de gerar lixo, a empresa não deixa de gerar, até porque isso é inerente à atividade econômica, não tem... Impossível, né, vamos dizer assim. Impossível não gerar lixo, mas o que nós fazemos é o feijão com arroz que não se faz. E olha que interessante, eu ouço muito, Gilson, e eu acho que todo mundo há de convir comigo, a gente vê os municípios, né, as prefeituras cobrando das empresas planos de gerenciamento de resíduos, você vê o Ministério Público, você vê, enfim, uma série de atores discutindo a política nacional de resíduos, e nenhum desses atores, não generalizando, mas boa parte deles, não faz o feijão com arroz, que é a gestão de excelência. O que é a gestão de excelência? É a gente separar o que é reciclável do que não é reciclável. Se de fato nós fizéssemos isso, você pode ter certeza que a vida útil do aterro sanitário seria muito maior. Você hoje chega Wagner, deixa eu fazer uma pergunta, você deixa curioso agora. Você estava falando assim, para uma empresa produzir a quantidade de lixo que ela tem que tratar, que ela tem que resolver o problema, é facinho. Você está falando, um saquinho aí de 50 litros, já foi. Aí tem aquela questão, você tem condomínios que produzem isso. A gente produz muito lixo, produz muito, e não é pouco não. E você falou do valor que isso tem que ser pago. Aí você falou de feijão com arroz, estava comentando sobre isso, né? De fazer o feijão com arroz, que é separar o lixo. Quer dizer, a gente ainda tem, por parte das empresas, a ideia de você não separar o lixo para poder reduzir o número do que é lixo mesmo do que não é. Exato. Essa cultura não existe no Brasil. Não que não exista, né? É muito pouco. Esse é o básico, esse é o feijão com arroz. Às vezes a gente fica tentando inventar a roda quando a gente fala de gestão de resíduos, né? E o negócio é tão simples, mas nós não fazemos. Então, quando o pessoal fala, vale, mas o que vocês fazem? Como que vocês pegam um shopping que gastava 18 mil e hoje gasta 8? O que vocês fizeram lá? Introduzimos, através do nosso método selo verde. O que é o nosso método selo verde? É uma imersão. A gente pega o colaborador, né, que a empresa são os colaboradores, e induzimos naquele cidadão, naquele colaborador, a cultura da separação.
ponto, acabou, está resolvido, né? Com isso, a gente reduz aí significativamente essa quantidade de resíduo gerado. Pensa o seguinte, Gilson, hoje você chega, vamos pegar um exemplo num container de um shopping ou de uma empresa, ou até mesmo de um órgão público. Você olha para aquele container, 50%, na maioria das vezes, do que está lá não deveria estar lá. Se ele não estivesse lá, 50% daquilo não chegaria no aterro. Isso aumentaria a vida do aterro. Enfim, N questões ambientais que nós ganharíamos com isso. Mas mais do que isso, esse 50% que hoje eu poderia tirar e não tiro, tem valor agregado. Eu poderia comercializar e trazer um retorno financeiro para o meu negócio, para a minha empresa, né? E muitas... Quer dizer, além de não saber jogar no lixo, eu jogo dinheiro fora. Exato, eu pago para levar meu dinheiro fora, embora. Né? mais ou menos assim. Loucura isso. Não é porque está todo mundo vivendo uma situação de pandemia em que as empresas estão economizando cada centavo, você está jogando dinheiro no lixo. Exatamente, dinheiro no lixo. E pasmem, nós temos clientes que, claro que é a minoria, mas nós temos clientes que faturam, né, coisa de 7 dígitos ano com a gestão, né, porque olhou para o lixo não como lixo, como a maioria das pessoas olham, né? Então nós damos para a empresa, para os nossos clientes, né, para o empresário, nós introduzimos primeiramente na cabeça do empresário que ele precisa olhar para o lixo de uma outra forma. E quando ele passa a olhar de outra forma, ele consegue enxergar economia e ganho, porque à medida que eu faço a gestão, eu reduzo o custo, eu agrego valor àquele dinheiro que eu estava jogando fora, né? Sem contar a questão de ganho institucional, de visibilidade, se projetar como uma empresa ambientalmente de fato adequada, porque hoje as empresas elas têm licença ambiental, elas têm plano de gerenciamento de resíduos, mas é tudo documento, ao meu ver, agora é minha opinião profissional e pessoal, para aprovar o VARA, né, e licença. Na prática, o fato de uma empresa ter um plano de gerenciamento de resíduos, um documento aprovado no órgão ambiental, isso não significa que ela tem uma política interna assertiva implementada dentro da empresa dela de gestão de resíduos. Ou seja, essas medidas que se toma para inglês ver, né, para você mostrar que você fez, você não fez. Aí tem 3 coisas que você tocou no assunto. Primeiro, você fala de preparar pessoal, de ir na empresa e olhar para o funcionário e pensar, no cotidiano do funcionário tem muito dinheiro sendo jogado fora com o lixo. Aí você colocou uma outra questão que eu achei muito interessante. A gente pode transformar o lixo em negócio. Tem uma parte do que eu descarto, que além de eu reduzir, questão número 2, além de eu reduzir a quantidade de lixo, eu posso transformar uma parte desse lixo em produto para ser vendido. Aquilo que as usinas fizeram, acho que você conhece bem isso, o bagaço da cana, que é aquela ideia de transformar aquilo em energia. Quer dizer, como é que é isso? Como é que o empresário pode se tocar de que ele tem um funcionário que está jogando, por culpa do gestor, nem estou falando do funcionário não, para você orientar, está jogando dinheiro fora, como é que eu posso transformar isso em dinheiro e como é que eu posso fazer com que tudo isso funcione de forma eficiente? Olha só, primeira coisa, o empresário olhar para aquilo que ele gera de forma diferenciada. Esse eu acho que é o maior desafio nosso. A partir do momento que o empresário compra essa ideia, ele vai implementar dentro do negócio dele essa nova rotina, essa nova cultura da gestão assertiva de resíduo. Feito isso, nós começamos um trabalho de educação, literalmente, de educação ambiental dentro daquele estabelecimento para que a cultura seja introduzida no colaborador. Mas antes mesmo disso acontecer, Gilson, nós precisamos alinhar N atores dentro deste processo. Por exemplo, você tocou no assunto em relação a como que eu vou transformar esse resíduo em valor para isso voltar, visto que hoje eu jogo esse negócio fora. Eu tenho que pensar em estrutura, então eu tenho que ter parceiros, ou seja, quem compra esse material na cidade? Que material eu vou vender? Eu tenho espaço para armazenar? Então, quando a gente vai pensando em gestão, você começa a entender que não é nem o simples fato de separar ou não separar. Porque para separar, eu preciso de ferramentas dentro do meu estabelecimento para que a ação, de fato, ocorra. Não adianta falar, não, eu quero separar o PET, o alumínio, isso, aquilo, mas eu não tenho espaço, eu vou separar onde? Então, eu já não consigo implementar
a política dentro da minha empresa. Mas a princípio é o empresário comprar a ideia e depois nós começamos um trabalho árduo e contínuo de educação ambiental até a cultura de fato ser introduzida. Como empresa tem rotatividade, a gente entende que esse trabalho de educação tem que ser algo permanente, né? Até passar 100 anos e a cultura ter sido introduzida no país, né? Que a gente está longe disso. O Wagner, quando você trabalha com uma empresa, você trabalha com a rede toda, quer dizer, quando você tem fornecedor e você tem cliente, é importante também fazer esse tipo de trabalho, pensando que quem te vende insumos também tem que entrar numa política dessa. E quem compra o seu produto, quando você é um intermediário, por exemplo, também. Isso, nós, dentro do nosso método, Gilson, nós não trabalhamos os fornecedores, mas isso acaba atingindo eles, porque o empresário ele passa a ter essa preocupação de que de quem está contratando, se tem uma política interna ambientalmente adequada, se ele faz o dever de casa ou não. Isso acaba vindo como consequência. Nós, dentro do nosso método, nós não chegamos aos fornecedores. A gente foca exclusivamente no colaborador, no nosso cliente, porque é para ele que nós precisamos entregar o resultado da boa gestão, da redução de custo, de agregar valor e tudo mais. Para fechar nossa conversa, selo, você fala de selo, o método, que é o selo verde. Certo. Você pode também transformar isso em marca da empresa. Eu posso transformar isso em produto. De repente, tem gente que olha para o teu produto, para o teu serviço e fala assim, eu vou comprar dessa empresa porque ela tem um tratamento coerente de resíduos, ela tem uma gestão responsável de resíduos. Perfeito, exatamente. É isso que nós fazemos. Por isso que nós criamos um método selo verde. A nossa intenção é que você, ao caminhar no shopping ou ao ir a um restaurante se deparar com o nosso selinho, né, com aquela marca, você entenda que por trás daquele selo, daquela imagem, tem uma gestão de resíduos de excelência. Você consegue enxergar que aquela empresa, de fato, desenvolve um trabalho de excelência focado na gestão de resíduos com seus colaboradores. Não é apenas documento para aprovar licenciamento ambiental e alvará. Vai muito além disso. Eu quero que as pessoas enxerguem para esse selinho, como você colocou, e é um selinho, e olhe para ele e fale, cara, dentro daquela empresa tem gestão de resíduos. É essa a nossa missão aí a nível de Brasil, principalmente que agora a gente está franqueando a empresa, levando essa ideia, esse método para o Brasil inteiro. Bom, a última pergunta de curiosidade, agora é curiosidade mesmo. Como é que você está lidando com gestão de resíduos em tempo de pandemia? Como é que está funcionando a experiência da pandemia em relação aos resíduos? Mudou alguma coisa? Muita coisa. Uma redução assim drástica na geração, né? A gente tem percebido, nós continuamos atendendo os nossos clientes, os que fecharam obviamente que não, mas retomando, né, os que retomaram, reduziu assim para 50% para mais a geração de resíduos, até por conta que é restaurante, é hotel, se não tem demanda, né? A atividade econômica para, a geração também para. Há quem diz que, né, em tempos de pandemia quem está ganhando é a natureza, os rios, né? Despoluindo, entre aspas, o ar, né? Mais respirável, mas enfim. Mas diminuiu sim a geração. Wagner, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN. Eu que agradeço, Gilson. Até mais. Conversei com o Wagner Severiano, da Eco Alternativa, e ele também é especialista em gestão de resíduos. Falou sobre o método do selo verde. Interessante, já tem aí